Graças a Deus. Nós queremos saudar com a paz do Senhor também a igreja e os nossos irmãos, os nossos amigos que sempre nos assistem, né? Que sempre acompanham as pregações, os ensinos bíblicos que nós temos compartilhado com vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e divulguem esse trabalho, né? E você vai encontrar também o endereço da igreja. E estamos aqui de braços abertos para receber a todos. A nossa leitura bíblica que nós estamos lendo, e vamos continuar a leitura em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. Esse texto, junto com o seu contexto, nos fala de um menino, um jovenzinho, não sabemos de que idade, talvez um adolescente, não sabemos exatamente a idade, mas era um menino que estava possesso desde a infância e causava muita preocupação para o seu pai, que tinha que ter muito cuidado com ele para que ele não sofresse nenhum acidente. Mas o nosso contexto do capítulo 9 começa quando Jesus, no versículo 2, que diz que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. Já no versículo 14, diz que quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Então, meus irmãos, meus amigos, se trata de um assunto em que aconteceu depois da transfiguração de Jesus. Quando Jesus foi para o monte, que se transfigurou diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e agora, retornando eles, encontraram os outros discípulos envolvidos em uma discussão. Então, Jesus, no versículo 16, ele perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Então, certamente, eles estavam discutindo o insucesso deles, de não ter conseguido expulsar aquele demônio que estava agindo na vida de um menino. Não sabemos com certeza, né? Mas podemos dizer que provavelmente tenha sido isso. No versículo
Tem um 9:55. Porque falando dos discípulos, principalmente Tiago e João, e uma certa vez, eu não sei se foi antes desse texto, desse episódio ou não, eles queriam destruir Samaria. Eu creio que o amado irmão se lembre dessa passagem. João e Tiago pediram ao Senhor: Senhor, deixa-nos, nos permite que desça fogo do céu e destrua a cidade dos samaritanos. Porque eles queriam destruir a cidade dos samaritanos? Porque eles não tinham sido bem recebidos na cidade. E eles não lembraram que a regra de Jesus era que, se não vos receber numa cidade, vão para outra. Apenas batam os pés para que a poeira da cidade que vocês estão saindo fique lá. Ó, diz o versículo 9, do 9:55. Não é 9, é 9:55, não, é o 10. Sim, vai ser o capítulo 10. São Marcos. Ou vocês procurem também aí em Mateus, porque diz assim: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Veja que Tiago e João, em Lucas 9:54, é esse versículo que eu quero dizer: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Foi quando Jesus disse: vocês não sabeis de que espírito sois, porque não vim destruir as almas dos homens. Na Almeida Revista Corrigida, né? Essa passagem. Então vejam que naquele episódio, eles pareciam estar cheios, né, do poder, prontos a pedir que descesse fogo do céu. Mas agora, para expulsar os demônios, eles não puderam, né? Mas disse assim, em Marcos 9:17. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que estava possuído de um espírito mudo. Foi quando isso aconteceu, para que eles não estavam tão animados como antes para destruir a cidade dos samaritanos. Para Jesus, o certo a se fazer era ir para outra cidade, conforme a instrução que ele tinha dado. Para repreender o inimigo, o menino não tiveram fé. Também não é uma crítica a eles, porque eu sei que Jesus falou sobre o jejum,
que enquanto os discípulos estivessem com Jesus, eles não tinham a obrigação, por enquanto, de jejuar. Porque estavam com Jesus, estavam acompanhados. Mas ia chegar um dia que eles iriam jejuar. Então esse foi o modo de Deus trabalhar a fé dos discípulos. Um tanto quanto mais lento, né? Do que as outras pessoas. Mas quando eles creram de verdade, aí começou os milagres, né? Grandes milagres que aconteceram através das mãos dos apóstolos. Problemas, quem não tem, né? Então o pai do menino chegou com esse grande problema para os discípulos resolverem. E eles não puderam, até que chegou Jesus, que vinha do monte da transfiguração, e ele viu realmente a carência, o que faltava. Mas antes disso, vamos analisar o problema. Porque esse problema aqui, existem muitos tipos de problemas, né? Mas esse problema aqui era um problema de ordem espiritual. Causada por um espírito imundo. Era um espírito mudo e surdo. Que procurava a levar aquele menino à destruição. Era um espírito que impelia o menino, que impedia o menino de ouvir e de falar. O menino não era naturalmente com essa doença. Ele não tinha nascido com essa doença. Mas esse espírito que o perturbava se apossou do menino. Não sabemos as razões. Mas na época de Jesus, os apóstolos, parecia que os demônios é quem estava tomando conta, né, de muitas mentes. Inclusive até de criança. Então era um espírito, né, que impedia o menino de ouvir falar. Essa foi a primeira queixa do pai. Meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar, lá no versículo 17. E a segunda queixa é que, versículo 18, pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Aí vem outra questão, que se refere aos problemas de uma geração. Toda geração tem seus problemas. Todo mundo tem problema. Todas as famílias têm seus problemas. Então, onde há relações entre pessoas, existem problemas. Em Lucas 18, Jesus contou a parábola do juiz iníquo para mostrar que deviam orar sempre.
e nunca desistir de orar. Por mais difícil que seja, por mais calado que Deus esteja, e por mais difícil que seja o problema, não devemos desistir. Aí o Senhor Jesus contou uma parábola de um juiz que não escutava ninguém, que só fazia o que queria, que não dava atenção aos mais pobres. Mas porque aquela mulher insistiu tanto, o juiz, para se ver livre dela, como sabemos, resolveu a sua causa, né? E Jesus não é nenhum juiz iníquo, né? Jesus é santo, é justo, é bom. E Ele está pronto a ouvir as nossas orações, nosso clamor. Contanto que não nos desanimemos se a causa é tão difícil, né? E Jesus concluiu essa parábola: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta ecoa, né? Nos nossos dias. Jesus ainda não veio. Então Jesus já identificava, já dizia, já mostrava, desde aqueles tempos, que já havia essa carência, né, de fé. Foi isso que Jesus viu na multidão. Como diz assim o versículo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Então, pareceu umas palavras duras, mas era realmente o que estava acontecendo. Então Jesus tinha que falar dessa maneira. Porque é o seguinte, ó, os discípulos não tiveram fé, a multidão curiosa não tinha fé, o pai do menino também não tinha fé. Quer dizer, fé é o suficiente, porque todo mundo tem fé. Mas colocar a fé em ação é outra história, né? Então é biblicamente correto a gente pedir que Deus aumente a nossa fé, porque Ele tem poder. Assim como o pai do menino orou desta forma, né? Vamos ver aqui. A maioria dos problemas que criamos está em nós mesmos, meus queridos. Tem crente que passa a vida toda na igreja e não tem sabedoria para resolver um simples problema. Que um simples problema com a simples resposta também. Não. Muita gente tem dificuldade de dizer não. E se cria um problema enorme, né? Então devemos ter essas duas coisas: fé e sabedoria. E também dizer não quando for necessário. A nossa fé precisa se transformar em sabedoria. Sabedoria da fé, para que se transforme em milagre.
Então, existem coisas simples na vida que não precisa de tamanha fé, né? Mas colocar a nossa fé em ação no sentido de ter sabedoria para controlar coisas simples, como a nossa dívida. Controlar aquilo que ganhamos durante um mês. Para que não falte, né? Que possamos chegar até o final do mês. Isso quem tem uma renda fixa, né? Pelo menos. Mas de qualquer maneira, são problemas que nós sabemos criar, que são uma lista enorme, né? Se nós fôssemos falar, se nós tivéssemos tempo de falar, mas cada um que nos ouve sabe o quanto é difícil resolver certos problemas. Porque, irmãos, os problemas com o tempo só tendem a crescer como bola de neve. Tu precisa administrá-las com sabedoria e fé, para que ele não te destrua. Sabe quando o espírito demoníaco entra na vida de uma pessoa, sem precisar assumir o corpo, mas ajudando a criar problemas. O intuito é o mesmo. O mesmo espírito que queria destruir o menino, ele quer destruir a nossa vida. Quer destruir a paz do nosso lar. Quer fazer confusão mental. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está aproveitando essa mensagem. Eu não sei se você acha que é de Deus ou não. Mas eu sei que é de Deus, porque eu não teria esta palavra se não fosse de Deus. Se não tivesse escrito na palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra de poder, é uma palavra de transformação, mas que nos leva também à reflexão. Aquilo que somos é aquilo que fazemos. Ela desperta você a ter consciência, como desperta também a sua fé, o seu modo de agir. Que você pode, com o poder de Deus, operar milagres, o Espírito Santo estando arraigado em sua fé. Veja que os homens não puderam resolver o problema daquele pai. E que terminou chegando nas mãos de Jesus. Não quiseram nem ajudar. Mas Jesus podia resolver. Só Jesus é que pode resolver os problemas de um pai aflito, de uma mãe aflita. Então Jesus disse: traga o menino aqui. Então eles trouxeram, no versículo 20. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência
e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Deixando o menino quase morto. E Jesus perguntou: há quanto tempo acontece isso? E depois o pai disse: primeiro o pai diz, desde a infância. Jesus não perguntou, mas ele disse: com frequência, várias vezes, muitas vezes, eu tentei salvá-lo do fogo. Eu tentei salvá-lo de morrer afogado. Então, meu irmão, meu amigo, não deixe que o seu problema se torne crônico. Tente resolver o mais rápido possível. Entregue-se nas mãos do Senhor e deixe que Ele te liberte. Então o inimigo usava um método de querer destruir o menino, jogando ele no fogo, empurrando ele na água. Então foi um sacrifício. Foi um sofrimento tremendo para aquele pai. Só quem sabe é quem luta, né? Quem vive, quem convive com a criança desse tipo, né? Ou de outros tipos, mesmo que não seja espírito imundo, mas que seja uma doença qualquer, que aprisiona uma criança numa cama, na cadeira de roda. Enfim, são vários tipos. E Deus é quem tem dado forças a pais e mães para conseguirem, né, lutar com seus filhos, trabalhar com seus filhos, amá-los, protegê-los, cuidar. Assim também era aquele pai que tinha que estar cuidando do filho todo o tempo. Deixava até de trabalhar para cuidar do seu filho. Então, os líderes daquela época, das sinagogas, da religião judaica, nada fizeram. Ou nada quiseram fazer, ou nada podia fazer. Então o pai do menino pergunta para Jesus se ele pode, né? Ele disse: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Veja o versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Então a gente vê que o pai do menino tinha uma certa desconfiança por causa dos discípulos, que ele já tinha pedido aos discípulos. E o pai do menino, meio desconfiado, achando ou não que Jesus ia operar aquele milagre, disse essas palavras do versículo, se complementa com o versículo 23. Mas é o versículo 22.
E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E o pai do menino, como nós estamos vendo aqui, sem perca de tempo, exclamou. Versículo 24. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então o pai estava consciente de que não tinha fé, de que era insuficiente a sua fé. E que Jesus é quem podia ter compaixão. Só Jesus é quem podia ajudar. E até mesmo o pai do menino rogou que o Senhor ajudasse ele na sua falta de fé. Será que nós oramos assim também? Será que temos costume de orar nesse sentido? Porque para muita gente não é muito fácil, né? E a multidão estava apertando, né? Estava se chegando mais gente para perto. Estava cheio de pessoas curiosas para ver o que ia acontecer em seguida. O que Jesus ia fazer, se realmente ele ia fazer. Então Jesus estava rodeado de incrédulos. Talvez torcendo para que nada desse certo. Tem pessoas ruins, irmão, desse tipo, que torcem pelo pior e não pelo melhor para a vida de uma pessoa. E a esses tais nós não devemos levar em conta. Vamos se ligar só em Deus. Não no mal que as pessoas às vezes pensam de nós. Não no julgamento que as pessoas tentam julgar os outros, querendo ser melhores do que os outros. Então veja aqui que o pai, mesmo sem fé, ele estava disposto a usar uma fé que não tinha. Você querer usar uma fé que não tinha, né? Mas tinha que ser. Então Jesus ordenou: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Muitos disseram: morreu. Bem que eu disse que isso não ia dar certo. Bem que eu disse que nada de bom ia acontecer. Bem que eu disse. E o que Jesus fez? Pegou pela mão e ergueu. E o menino ficou em pé.
como testemunha de que Jesus só faz as coisas bem feitas, de que Jesus só faz as coisas para durar. Quando ele cura, está curado. Então, a garantia que Jesus dá é uma garantia para sempre, uma garantia eterna. Então, veja bem. Você que tem dificuldade para crer. Você que tem dificuldade para acreditar num Deus verdadeiro. Deixe que o Espírito Santo mova a sua mente para aquilo que Ele quiser realizar em sua vida. E se você quebrou o pacto com Deus, você pode consertar, você pode voltar para Ele. Da mesma maneira que o Senhor Jesus disse, traga o menino aqui, traga para mim, deixa que eu resolvo. Somente que você creia que Jesus tem poder, que Jesus pode mudar a tua vida, que Jesus pode transformar a tua vida, não abrir e fechar de olhos. Lembre-se que Jesus chamou o homem da mão mirrada para o meio, não foi? O homem da mão mirrada estava no meio. É o lugar onde devemos estar. Da mesma maneira, Jesus chamou o cego de Jericó, que clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos, ao invés de ajudá-lo, o criticaram. Quiseram calar sua boca para que ele não incomodasse o pé. Mas, irmãos, Jesus nunca é incomodado pelas nossas orações. Jesus nunca é incomodado pela nossa fé. É por isso que a mulher que tocou em Jesus, ela foi curada. E Jesus não ficou chateado, mas ele queria saber, porque ele sentiu que dele saiu virtude. Porque quem toca em Jesus, pela fé, com certeza vai esperar resultados afirmativos da fé. E o cego de Jericó fez igual aquele vídeo, né? Em que uma pessoa fantasiada de pessoa velha faz aquele... A pessoa pensa que ele vai cair, e ele pula e vira e cai lá do outro lado, em pé. Mas é uma pessoa nova, que está fantasiada. Mas aqui não, aqui foi na vida real. O texto diz que o cego de Jericó deu um salto. De um salto só. Parece que ele estava sentado. E ficou em pé. E os mesmos que quiseram calar o cego foram enviados por Jesus para dizer para ele: coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Crie ânimo, Jesus está te chamando. E ele foi. O que você quer que eu faça? Que era natural, né? Que eu veja.
Então, muitas vezes, Jesus te chama com uma finalidade. Jesus te chama para te curar. Jesus te chama para te salvar. Jesus te chama para te abençoar. Jesus te chama para dar uma nova modalidade de vida. Para renovar o pacto com Ele. Então veja que você está sendo chamado sempre. Permita que o Espírito Santo faça você ouvir o chamado de Deus. Então, aquele menino pensava-se que o menino tinha morrido, mas o menino não morreu. O menino se levantou. Parecia que estava morto. Mas foi a última ação do inimigo sobre a vida daquele menino. Então, quando se pensa que não tem mais jeito, que está tudo acabado, que nada mais funciona, que nada mais presta, é aí onde o Senhor pode atuar. Se você está indo por esse caminho de tristeza, de achar que não serve para nada, que nada dá certo na sua vida, volte-se para Cristo. Venha para Jesus. Vá para os pés de Jesus. E Ele fará a sua obra na sua vida. Ele quer te erguer, como diz o Salmo 40, né? Ele quer te erguer, Ele quer pegar da tua mão e te tirar do charco, do lamaçal de lodo, e colocar e firmar os teus pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Te levar para um local seguro. E vamos terminar dizendo: faça de tudo para o problema que você está enfrentando não se evolua, não aumente, causando ainda mais desgosto, causando ainda mais tristeza, tirando a tua paz, roubando a tua paz, tirando o teu sossego. Entrega a tua vida ao Senhor, todos os teus problemas, e se tranquiliza, meu irmão. Se precisar de ajuda, peça. Mas não sofra sozinho. O Senhor quer erguer-te. E muitas pessoas usadas por Deus estão dispostas a te ajudar. Creia nisso, né? Então você vai se surpreender com a nova vida que Cristo te oferece. Amém? Que Deus em Cristo possa lhes abençoar em nome de Jesus. Amém.